Olá pessoal, meu nome é Luan e hoje eu vou estar falando um pouco sobre data mining, tá? Que nada mais é do que mineração de dados. O pessoal que fez esse trabalho comigo aqui, essa pesquisa, foi essa galera aqui, esses são os integrantes do meu grupo, tá? E essa pesquisa é da disciplina de banco de dados do terceiro semestre do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. O professor é o Luiz Naito Mendes Bezerra. Eu vou estar falando um pouco aqui sobre a introdução, tá? Do que se trata, né? O data mining é a mineração de dados. Ele vai ser o tema, né, que a gente escolheu para falar nessa pesquisa e a gente vai falar as suas principais características aqui nesse vídeo e as contribuições tecnológicas, né, que a mineração pode trazer para as empresas e para os usuários, né, de forma bem clara e explicativa. Vou tentar ser o mais claro possível para não deixar dúvidas, tá? O que é a mineração de dados em si? No caso, a mineração de dados ela utiliza técnicas para fazer essa mineração, né? Para encontrar padrões, né? Que nem tá colocado aqui, em grande quantidade de dados. E essas informações são muito importantes para muitas empresas. O funcionamento é assim: a gente tem diversos dados, né? Dentro de uma base de dados. E esses dados, por si só, eles não têm muito valor. Por quê? Porque eles têm que ser trabalhados, eles têm que ter todo um processo feito em cima deles. E a mineração de dados trata-se desse processo, tá? E para que é feita a mineração de dados? Para a gente obter informações mais específicas, tá? A mineração de dados ela é separada em três partes, que eu até coloquei aqui um exemplo do processo, que é bem simples. Basicamente, a gente tem aqui os dados, a informação em seguida, e a partir daí a gente gera o conhecimento. Então, assim, eu tenho aqui alguns dados, né? Dados soltos que não têm valor nenhum, 89 quilos do que, né? 1,69 centímetros do que, masculino o que, né? A informação, no caso aqui eu já estou especificando que 89 quilos é o peso, 1,69 é a altura e masculino o sexo. E aí o conhecimento, eu fiz aqui um exemplo, né, para vocês entenderem, que é o IMC desse indivíduo aqui que tem essas informações, que é 31,16. Ele está entre 30 e 39, que é considerado obesidade, e o grau é 2. Aqui só um exemplo mesmo, tá? De um processo de mineração de dados. Então a gente tem os dados, a gente passa a ter as informações e em seguida o conhecimento. Aqui um dos processos que é feito na mineração de dados é a descoberta de conhecimento em base de dados, né, que também é conhecido como KDD ou Knowledge Discovery in Database, tá? Esse processo ele é dividido em quatro partes, que são a base de dados, que é de onde que vão ser retirados os dados, a preparação ou pré-processamento dos dados, que é aquele processo que eu falei da gente poder estar adquirindo aqueles dados para poder processá-los e então fazer a mineração, ou seja, separar os dados mais importantes e mais relevantes com alguma finalidade. Avaliação ou validação do conhecimento, ou seja, uma vez que você fez a mineração de dados, fez todo esse processo aqui de pegar uma base de dados, preparar e processar os dados, depois fazer uma mineração para obter os dados mais valiosos, você vai fazer uma validação do conhecimento, que é você pegar aquele dado que mais importa para você e fazer algo em cima disso. Aqui eu falo um pouco sobre como funciona esse processo de descoberta de conhecimento em base de dados. Então, primeiro a gente tem aqui a base de dados, em seguida a gente faz um pré-processamento, como eu falei, a mineração e então a validação. Esse processo ele é exatamente dessa forma e seguindo essa escala para poder obter algum resultado coerente. Então, a partir de uma base de dados, a gente vai estar gerando alguns conhecimentos, né, que vão ser úteis para o aprendizado ou para alguma técnica que a gente pode estar querendo aplicar. Aqui, ó, na prática, onde a mineração de dados pode ser aplicada. Em sites de vendas, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa na internet e você está pesquisando, acaba aparecendo esses mesmos produtos para você em outros lugares, por exemplo, em um anúncio. Ou se você está numa loja e você, sei lá, você coloca no carrinho um determinado produto. Então aquela loja já sabe que você tem intenção de comprar aquele produto. Ela vai tentar te oferecer outras vezes que você acessar aquele site, entendeu? Caso você não finalize a compra. Pesquisas na internet, então as pesquisas podem estar utilizando a mineração de dados, né, para filtrar as melhores pesquisas a partir de um determinado volume de dados de outras pesquisas anteriores. A mineração sempre trabalha com dados já pré-processados. Diagnóstico de doenças, por exemplo, imagine que uma pessoa que tem doença pulmonar
tem mais probabilidade de morrer de Covid, por exemplo. Então, isso é um dado, né, que a gente pode estar colocando dentro de uma base de dados. Lógico, isso foi um exemplo bem simplório, né? Mas podemos ter um diagnóstico mais profundo, né, de alguma doença, e a partir desse diagnóstico a gente pode definir se aquela pessoa ela tem tendência de ter uma determinada doença ou não, entendeu? E assim por diante. A gente pode saber diversas coisas dessa pessoa a partir de determinados critérios ou padrões que ela apresentou. Otimização de processos diversos. Por exemplo, eu posso ter um processo numa empresa, né, numa empresa grande. Nele é utilizado a mineração de dados. Então, vai ser coletado os dados, vai ser armazenados em uma base de dados. Esses dados vão ser processados e a partir daí vão ser geradas informações e em seguida conhecimento. A partir desse conhecimento, a gente pode verificar, por exemplo, se um processo, vamos dizer assim, em uma indústria de fabricação de produtos de limpeza. Vamos dizer que essa empresa não está fornecendo um processo otimizado, um processo que está sendo rápido, por exemplo. Ela tem formas de fazer mais rápido, então ela vai estar verificando todo esse processo que eu falei, né? Todo esse passo a passo para poder verificar quais que seriam as melhores alternativas a partir daí, entre outros. Então tem várias formas, né, de estar aplicando essa mineração de dados. Alguns softwares utilizados na mineração de dados aqui, eu vou estar citando aqui para você estar conhecendo. No caso, ó, de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, também conhecidos como SGBDs, tem o Oracle, o SQL Server, o DB2, perdão, o PostgreSQL. Esses daqui são voltados para banco de dados. Esses daqui são voltados para mineração diretamente. O ECA, eu acredito que seja assim a pronúncia, não tenho certeza. Esse Wolfram Matemática, RapidMiner, SSPS e o Orange. Esses daqui são todos para mineração direta de dados. Se vocês quiserem, vocês podem estar entrando nesses links aqui para poder estar acessando. E aqui algumas linguagens utilizadas, tá? Eu coloquei apenas duas, né? Que foi as que estavam nos livros de referência. O MATLAB, que está nesse link aqui, e a linguagem R, tá? São as duas linguagens aqui que estavam sendo referidas nos livros. E a conclusão é que a mineração de dados, né, usa regras estatísticas que se baseiam em dados históricos, ou seja, dados que já foram processados por algum sistema ou algum banco de dados, de uma determinada base de dados, né, como eu falei, para tentar chegar em um determinado conhecimento almejado. Então, é basicamente assim que funciona, tá? Eu tentei ser o mais claro, tá? O mais simples e o mais objetivo possível para a apresentação não ficar muito longa, né? E aqui as referências. A gente utilizou esse livro, Introdução à Mineração de Dados. Ele é muito bom. Ele tem muita informação fácil de entendimento lá. É um livro que eu aconselho vocês lerem caso vocês tenham interesse no assunto, pois ele tem, assim, como eu falei, uma linguagem muito clara. Esse daqui, Data Mining, um guia prático do Ronaldo Goldschmidt, eu achei um pouquinho mais avançado, mas ele é muito interessante também porque ele explica muito a fundo todos os processos, tá, que a gente utiliza na mineração. Eu não digo todos, mas boa parte dos processos, tá? Então os dois livros são muito bons, eu indico. E é isso, pessoal, tá? Nosso trabalho fica por aqui, tá? A gente agradece a oportunidade de estar podendo apresentar esse trabalho aí para vocês. E é isso.